Pessoal, chegamos aqui para mais uma aula linda de costura criativa. Eu sou a Aline e hoje eu quero ensinar vocês a fazer uma peça linda e super vendável, gente. Olha que bonitinha essa bolsinha, uma frasqueirinha, né? E aí aqui dentro, olha só o que a gente vai fazer. Eu tenho certeza que vocês vão vender bastante. Olha só. Eu fiz várias bolsinhas para deixar tudo organizadinho aqui dentro. Acho que é uma quantidade, né? É uma bolsinha multiuso, por isso que eu coloquei, inclusive, multiuso, organizador, bolsinha organizadora multiuso. Quero convidar você a se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrita, clica aqui embaixo em inscrever-se e depois clica no sininho, escolhendo a opção para você receber todas as notificações, tá bom? Assim, sempre que tiver uma aula nova de costura criativa aqui no canal, que é toda semana, você vai receber uma notificação do YouTube. E aí, o molde vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, certo? Depois que você imprimir o seu molde, você vai cortar essa partezinha aqui, ó, que é o desenho que tá no molde, quadradinho. Eu cortei 2 vezes no tecido estampado, 2 vezes no tecido de forro e 2 vezes na manta. Eu tô usando a manta R2. Coloquei o tecido principal de um lado, passei o ferro, virei os dois, coloquei o forro, passei o ferro também e uma costurinha bem na beiradinha toda a volta. Então aqui, ó, já está estruturado. Esse quadrado, gente, ele tem a medida de 13 por 13, tá bom? Então 13 por 13, arredondo os 4 cantos com cone de linha. Isso para quem não quiser baixar o molde ou não quiser esperar até segunda-feira, tá bom? Aí agora, ó, dessa medida de 13 por 13, a gente vai cortar um de menorzinho aqui, ó. No molde vai ter um risquinho com a escrita dobra do bolso. Aí vocês vão dobrar em cima desse risquinho. Vai ficar esse desenho aqui, ó, tá? Aqui a medida que tem é 13 por 10, tá bom? 13 por 10 eu cortei 2 vezes no tecido para fazer o bolsinho interno da parte da tampa. Da parte da tampa, a gente meio que come as palavras, né? Tá bom? Aí, dentro do quadradinho aqui, ó, lá no molde, vai estar escrito as medidas, que aí o fole e a crava são por medidas, tá? Então tá aqui, ó, o fole. Oh, meu zíper foi com Deus, puxão. Aqui, ó, esse fole tem a medida de 10 centímetros por 41. Cortei uma vez no tecido estampado, uma vez no tecido de forro, uma vez na manta. Coloquei o tecido sobre a manta, passei o ferro e uma costurinha em volta, tá? Aí a trava também vai estar medida lá no molde, escritinho, 11 centímetros por 7. Também uma vez no tecido estampado, uma vez no forro e uma vez na manta. Essa parte da trava eu coloquei o tecido de um lado na manta, passei o ferro, virei, coloquei aqui do outro, passei o ferro e uma costurinha beiradinha toda a volta, a gente já deixa estruturadinho desse jeito, tá? Aí vamos precisar de um pedaço de zíper de aproximadamente 45 centímetros. Vou pegar aqui, o zíper foi pro chão. 45 centímetros de zíper. Eu vou colocar 2 cursores, mas é opcional se quiser colocar um só, tá bom? E aí a alcinha tá aqui, ó. Eu nem medi, só pra me ver. Acho que vai ficar um pouquinho grande, tá? Então eu vou aqui cortar um pouquinho, ó. 14 centímetros. Só cortar um pouquinho aqui. 14 centímetros por 9. Cortei uma vez no tecido, 14 por 9. Dobra ao meio, passa o ferro, abre, dobra as 2 pontinhas encontrando aqui no meio, passa o ferro novamente, dobrou mais uma vez e passou o ferro e formou essa tirinha. Eu cortei uma tirinha fininha de manta e coloquei aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Bota aqui, que aí dá uma estruturadinha pra não ficar muito molenga só com tecido, tá? Eu vi um comentário aí falando, a alça fica melhor, falando assim, que a alça ficaria melhor em cima. Gente, por que que eu não vou colocar em cima? Porque essa bolsinha, o zíper, ele já vem aqui na tampa, entendeu? Pra quem for costurar na máquina doméstica, se as meninas colocarem a alça aqui em cima, vai ficar uma dobrinha grosseira do lado de dentro na hora de rebater o zíper, na hora de costurar o zíper, entendeu? Então, por isso, eu vou colocar aqui atrás na trava. Mas, quem quiser colocar na tampa, pode colocar, tá bom? Aí, nós vamos precisar de viés para fazer o acabamento interno, tá bom? Esse viés aqui. Pra parte da bolsinha, é só. Aí, aqui, ó, são as bolsinhas que vai ficar as coisinhas organizadas, né? Separadinhas. Deixa eu pegar a minha e deixar aqui, ó. Tá? Então, esse agora que eu vou passar pra vocês é pra fazer essa bolsinha aqui, que vai dentro, tá bom? Eu aqui, gente, no vídeo vou fazer uma só, porque não tem por que eu fazer as 6, né? Se é a mesma coisa. Tem no molde esse desenho aqui, tá bom? Mas se quiser fazer por medida, a medida é 10,2 por 10,2, certo? Aqui embaixo, uma leve arredondadinha, só pra não ficar quadradinho, tá bom? Então, essa medida, ou o molde, vocês vão cortar 2 vezes no tecido. Aqui eu optei por colocar o tecido do forro dos 2 lados, tá?
Eu tô usando, gente, a manta R2. Eu acho que fica bem firminho e não ficou grosseiro, não fez muito espaço, assim, sabe? Tipo, pra gente organizar um em cima do outro. Mas nada impede que vocês usem outro estruturador, manta R1, um TNT mais firme, porque também não pode deixar muito molenga, porque senão não fica legal, né? Eu tô usando a R2. Então, cortei 2 vezes tecido de forro, uma vez na manta, coloquei tecido de... Ai, desculpa, gente. Coloquei tecido de um lado e passei o ferro, coloquei do outro também, passei o ferro em volta, tá bom? Aí aqui, ó, o plástico, no molde vai estar um risquinho escrito dobra do bolso, vocês vão dobrar em cima desse risquinho e aí o desenho vai ficar menorzinho. Ele é um pouquinho menor que o corpo. Aqui acho que dá pra ver, dá pra ver, tá vendo? Quem for fazer pelas medidas, então, esse plástico ele tem a medida de 10,2 por... Peraí só um pouquinho, eu não escrevi a altura. 8. Aqui o meu tá com 8 centímetros. Vai ficar uma beiradinha aqui pra fora. Depois a gente costura e refila, tá? Um pedaço de zíper, um filhotinho de zíper, né? Pequenininho. Aqui 14 centímetros de zíper. Um cursor e o viés pra fazer, né? Em toda a volta, tá? Como eu disse pra vocês, no vídeo eu vou fazer uma só. Pra pôr na minha bolsinha, eu fiz 6. Mas essa quantidade, né? Vocês que vêm aí, ou a cliente de vocês, né? Na bolsinha cabe 6 até 7. Se quiser fazer até 7, cabe na bolsinha, tá? Filhotinho de zíper. É isso. Ai, ai. Então, até 7 cabe. Eu fiz 6, tá bom? E é isso, nós vamos precisar de materiais para fazer a nossa aula de hoje. Temos os kits de materiais no site. Eu vou pegar aqui para vocês verem. Olha só. Esse kit aqui é para fazer com o tecido de flor 3D, que tá lindo, que eu mostrei no início do vídeo. Aí o que vai no kit, gente? Vai o tecido estampado, o tecido de forro, a manta, viés, zíper, os cursores e o plástico cristal. Que dê para vocês fazerem o conjunto completo, que é a bolsinha e 6 dessa que vai dentro. Entendeu? 6. Então dá para vocês fazerem a bolsinha e 6 da petitica filhotinha que vai dentro, tá bom? Vai o molde impresso também, junto aqui dentro do pacotinho, para vocês receberem aí, ó, e fazer tudo que vocês precisam estar no pacotinho de materiais. Então tem esse com a estampa floral, tricoline digital esse, tá, gente? Tem esse folhagem, ai, gente, esse tecido tá tão lindo. Ele é um verde musgo, uma folhagem aqui verde misturadinha com um tom dourado, que tá lindo também, tricoline digital, mesma quantidade de materiais, só muda a cor e as combinações. Tem aqui, ó, esse tecido com essa estampa e combinação que eu vou usar aqui na live junto com vocês. Esse cursor aqui na frente, ó. Tá bom? E tem mais uma opção, que eu não fechei o pacotinho, justamente pra mim mostrar uma coisa pra vocês aqui. A última opção é com esse tecido de trevo, tá bom? Esse rosa bonitinho aqui, ó. Então são essas 4 opções que tem lá no site, certo? Cada kit dá pra fazer uma bolsinha e 6 da bolsiquinha que vai dentro, tá bom? Com o molde impresso. Como é que faz pra comprar? Acesse o site www.alineariane.com.br. O link tá aqui embaixo pra quem tá assistindo no YouTube. Pra quem tá assistindo no Instagram, o link tá no meu perfil. O cupom de desconto para a aula de hoje vai ser multiuso. Tudo junto minúsculo. Qual é o forro da folhagem? Ele é um verde musgo. Ele tá aqui atrás, ó. Tá bom? Pra quem perguntou, ó. Mas lá no site, quando vocês abrirem os kits, abrir o produto, né? E aí, pra ver a foto, aparece, tá bom, gente? Aparece qual que vai o tecido de forro. Então, nesse aqui vai o verde. Aí eu deixei esse daqui aberto pra me mostrar pra vocês, ó. Aqui falando, pra quem tá acostumado a comprar os kits de materiais no meu site, já sabe que mais ou menos os tecidos sempre vão num padrão. Mas dessa aula aqui, ele vai diferente. Por quê? Por conta desse único tecido aqui, ó, que tem a estampa tem sentido. Então, para que desse tecido para vocês fazer a peça completa no tecido certo que a gente precisa, aí então nesse kit eu coloquei a medida de 17 centímetros por 1,5, tá? Então aqui, ó. Uma tira 17, ó, vem do outro lado, por 1,5. Porque aí vai dar para vocês cortarem o fole, tá? Porque o que não tava dando certo no tamanho que geralmente eu coloco no kit é justamente, né, aqui, ó, entendeu? Isso aqui é sobra, tá, gente? Ó, só pra vocês verem. Aqui vocês vão colocar pra cortar o fole. Aqui, ó,
a tampa e a base. Então, tem folga de tecido aqui para que não falte. E aí, vocês cortando, ainda assim, depois de cortar todas as partes estampadas, ainda vai sobrar um pouco de tecido, tá bom? Então, só explicando direitinho, né? Que vocês receberem, vai estar ele assim, em formato de faixa. Certo? Então, tá bom, gente. Primeiro, eu vou fazer aqui, ó, a bolsinha, porque essa aqui é a VaptVupt que nós faz. Então, vou fazer ela primeiro. Vou cortar 2 pedacinhos de viés de 10 centímetros e meio. Aqui tem 10,2, é 10,5, né? Vai só passar um pouquinho. Aí depois a gente corta o excesso. Ou então vocês já podem medir aqui certinho e cortar com 10,2, tá? Então, ó, uma das partes do viés eu vou colocar aqui, na parte reta do plástico, e passar uma costurinha, tá? Agora eu vou redirecionar aqui a câmera pra ver se tá tudo certo. Tiro aqui, vou colocar o calcador de zíper. Aí eu venho com o zíper. Coloco aqui, ó, tá vendo? O viés. Ficou assim. Vou colocar o cursor. Tesoura que não seja nossa, que tá usando pra tecido, né, gente? Porque senão estraga. Então, ó, corta aqui o dentinho do zíper. Deixo paradinho aqui, no meio, tá? Aí, ó, eu vou pegar ele aqui e já vou colocar sobre o corpinho aqui da bolsinha, tá vendo? Colocou aqui, eu vou passar uma costura aqui na beiradinha, pra fixar aqui essa parte do zíper. E aí, pode passar uma costurinha em volta pra segurar. Essa costurinha em volta é bem na beiradinha. Eu vou fazer aqui do lado avesso, que é para as costas, que aí eu não preciso trocar o calcador, só pra colocar, pra costurar essa partezinha do plástico, tá bom? Então, pronto, ó. Aí aqui, posso cortar o excesso de zíper com a tesoura que não é de tecido, tá? Essa daqui eu até tirei a fita métrica pra mim não confundir com a minha, que é bem afiadinha pra tecido. Aqui eu disse, embaixo iria sobrar um pouquinho do plástico. Corto o excesso. Não tem excesso de tecido aqui. Tá bom? Agora eu vou pegar o viés, primeiro eu vou costurar o viésinho em volta. E aqui em cima a gente deixa por último. Eu começo pelas costas, pego aqui o viés e coloco assim. E vou aqui com um pé de máquina fazer a costurinha até chegar aqui do outro lado, tá? Para rebater. Vira aqui o viés todo pra frente. E aí, vamos colocar aqui o prendedor no viésinho, ó. Dobradinho assim. Tá bom? Colocou aqui o prendedorzinho, vou passar a costurinha na beiradinha aqui desse viés para rebater, pra dar a volta. Então, passou aqui a costura, agora a gente vai costurar o acabamentinho aqui. Ah, eu esqueci que eu falei que eram os dois na medida certinha, né, gente? Desculpa. Esse aqui a gente tem que cortar um pouquinho maior. Ó. Deixa eu cortar isso aqui reto. Ó. Conseguem ver passando a pontinha aqui? Então, deixa passando a pontinha dos dois lados, que aqui vai acabamento. Vai dobrinha.
Aí, então, esse segundo aqui que eu cortei ficou com 12 centímetros e meio, tá? O que eu gosto de fazer com pontinha quando eu vou dobrar esse acabamento? Eu corto meio que arredondando assim, sabe? Tirando a pontinha dos dois lados do viés, que eu acho melhor. Faço uma dobrinha aqui e dobro ele nesse sentido. Aqui eu dobro na hora que eu vim com a costura chegando ali, tá? Pra poder ficar no tamanho certinho. Então, ó, colocou aqui, passa a costura. Na hora que estiver chegando aqui, aí eu vejo direitinho a dobrinha pra ficar bem rente, não sobrar e nem faltar. Ah, eu tinha tirado o tocador de zíper. Vou botar de novo, né? Meninas, eu falei pra vocês que o cupom de hoje, multiuso, e esqueci de falar que é 5% de desconto usando o cupom, mais 5% de desconto nos pagamentos por Pix, tá? Então, quem pagar por Pix vai ter 10% de desconto. Aqui, ó, eu já consigo ver direitinho onde que vai acabar o viés, aí eu dobro. E foi assim que ficou. Certo? Bonitinha. Vocês vão fazer a quantidade que vocês quiserem, até 7 cabe na bolsinha, tá? E ficou desse jeito, bonitinho. Eu vou deixar de lado, agora a gente vai fazer a bolsinha principal. A bolsinha principal, a primeira coisa que eu vou fazer para não esquecer é costurar a alcinha. Eu vou passar uma costurinha aqui e outra aqui. Agora eu posso tirar o calcador de zíper, né? Não definitivo, só até já já. Então, ó, uma costurinha aqui, outra aqui. Ah, você acha que ainda ficou muito molinho? Quer deixar um pouco mais estruturado? Passa mais 2 costuras pra dentro. Ajuda bastante a dar firmeza, viu? Eu vou aproximar na câmera e mostrar como é que ficou. Ó, tá vendo? Então ficou uma bem na beiradinha, uma mais pra dentro. Olha só, tá? E eu já vou pegar aqui a parte da trava, que é esse daqui, e vou costurar. Aí, gente, eu não vou costurar exatamente no meio, não. Vou costurar um pouco mais pra cima. Porque como eu quero que, lógico, essa alcinha vai usar pra pegar a bolsinha e tal, mas é mais um apoio mesmo de puxador do zíper. Então eu vou deixar um pouquinho mais pra cima. Porque não muito centralizado. 3 centímetros, tá? Nossa, eu desligar o ventilador, porque senão, ó, tô até vendo, vai tacar na renite. Aí. Então, 3 centímetros aqui da beiradinha pra baixo, posiciona a alça, vou passar uma costurinha aqui, caprichadinha no retrocesso, aí vem com a outra pontinha, no mesmo rumo. Ah, ele quer pôr a alça pronta. Pode, mas põe a de 20, tá bom? A alça de 20, porque é uma peça delicada, uma peça menor. Se colocar a alça de 30, que vai ficar muito, sei lá. Por isso que eu até fiz com tecido, porque eu não tenho alça de 20 aqui, então, né? Agora vamos pro corpicho. Pega o fole, ó, uma vez no tecido que tá estruturado na manta, o forrinho eu já vou pegar aqui também. E o zíper. Coloca o dentinho do zíper de frente aqui pra estampa. Se você for colocar 2 cursores, deixe uma pontinha sobrando de cada lado, pra conseguir colocar os 2 cursores. E aqui, uma costura de segurança. Passou essa costura de segurança, agora eu vou costurar o forro, colocando aqui o calcador de zíper. Pega aqui o forro, o direito do forro coloca de frente pro avesso do zíper e passa mais uma costura aqui. Oxi, escorregando. Aí. Passou essa costura, coloco o forro para trás e aqui eu vou rebater. Para rebater, eu posso aumentar um pouquinho o ponto. Aumento um pouquinho, coloquei em 4, tá? Eu sempre gosto de ir costurando e puxando o forro aqui. Aí o ventilador ficou morrendo de calor. Coloco o calcador aqui de uso geral de volta. Vou colocar os 2 cursores. Como eu disse, eu vou colocar 2, se quiser pode colocar um só. Mas eu deixei uma pontinha de cada lado do zíper. Justamente para dar para colocar 2 cursores. Coloquei de um lado, trago ele até aqui. Aí agora eu vou colocar do outro.
pronto, deixa eles juntinhos aqui. Aí, gente, pra não ficar com esse forro solto aqui, ó, nossa, que eu não gosto, vou passar uma costurinha aqui na viradinha aqui embaixo. Já manter tudo os lugarzinhos aqui. Pronto. Agora eu vou pegar a trava e vou colocar misericórdia, gente. Como que eu costurei esse negócio torto? Olha aqui. Olha isso. Tá vendo? Quer fazer os trem por rumo? Não dá. Vou pegar o desmanchador aqui. Agora eu achar. Meu Deus, o negócio tem que ficar retinho, né, gente? Eu nem percebi na hora, agora que eu vi. Aí, agora sim. Tá bom? Então, agora sim, ó. Vou pegar a trava e colocar a estampa de frente aqui, ó, com o fole na beiradinha, tá vendo? As laterais. Colocou aqui, passa uma costura com um pé de máquina. Eu tinha diminuído o ponto para poder rebater o zíper, né? Agora eu voltei para 3,5. Então, ó, passei aqui a costura, vou cortar o excesso do zíper. E aqui eu vou costurar um viés. Ó, coloca aqui o viés e passa a costura. Vou abrir e vou rebater aqui, ó, tá? Aqui na parte do viés, a gente deixa ele jogadinho assim, ó, pro lado da trava, tá vendo? Igual tá aqui. Passei aqui a costura, belezinha. Agora, antes de fechar o outro lado, aquela instrução que eu sempre digo pra vocês. Pega aí, ó, e mede. Tá bom? Ah, porque cada diferencinha de... Opa, ó, aqui eu vou começar, gente, colocando o prendedor pela trava. Por quê? Passou um pouquinho, se caso passar e precisar tirar, a gente não pode cortar mais nada aqui da trava, porque ela já tá bem estreitinha. Aí, se precisar, a gente tira da outra ponta ali onde tem o zíper, tá? Então, aqui, ó, colocando o prendedor toda a volta. Agora que eu tô aqui lembrando que eu não botei o bolsinho aqui, mas ainda bem que eu não vou costurar já, né? Tô só medindo aí, eu vou até pegar o bolsinho e deixar aqui na minha frente. Aqui, ó. Chegamos aqui, aquele esquema, né? Essa parte do canal precisa estar passando 1 centímetro aqui. O meu tá passando um pouquinho mais. Como eu sempre falo pra vocês, eu coloco... Aqui eu dei só um pique aonde eu quero cortar a sobra. Aí eu vou tirar o prendedor e aí eu corto bem certinho onde precisa. Tirei aqui, ó, 1,5 centímetros, tá? Aí agora sim a gente pode fechar aqui do outro lado, né? Então pego aqui, ó, a parte da trava, trago aqui, ó, frente com frente, passo uma costura aqui com o pé de máquina. Passou essa costura, um pedacinho de viés aqui. Ó, colocou aqui, passa a costura. Vira pro lado direito. E aí, aqui agora, ó, rebater aqui, igualzinho a gente fez do lado de cá. E ficou assim, ó. Certo? Aqui nós já vamos marcar os meios, então eu vou dobrar bem certinho aqui, ó, início e final do zíper.
Aqui na parte da trava, eu posso fazer um pique embaixo e em cima. Esse pique, ele é pequenininho, só pra marcar, tá? Mantém dobradinho aqui. Agora a gente vem aqui pra parte da frente. Deixa eu só puxar esse cursor. Aí. Na parte aqui embaixo, eu posso fazer o pique. Na onde é zíper, não pode fazer pique, senão ele desfia. Aí nós pegamos uma caneta. De preferência, uma caneta que apaga o calor de ferro, né? Aqui, essa aqui não apaga mais. Faz aqui, ó, a marcação pelo lado de dentro, ó, tá vendo? Bem pequenininho, tá vendo? Só pra gente ver mesmo onde que é o meio, pra poder fechar. Aí aqui, ó, antes da gente marcar a nossa peça, vamos fazer o bolsinho. Esse bolsinho, gente, eu fiz, eu acho que, né, a tampa tava ali, sozinha, sem nada, tão vazia, aí eu fiz esse bolsinho. Aí, se vocês quiserem fazer, tá? Então aqui, ó, 2 vezes no tecido, eu vou fazer com viés, aqui viradinho. É um bolsinho pequeno, não vejo necessidade de estruturar. Mas se vocês quiserem, pode. Com nylon dublado, TNT, algo mais maleável, tá? Gente, falando nisso, chegou reposição no site do nosso kit de estruturador. Para quem não conhece, ele é um kit que vai 4 estruturadores. A manta R2, são os que vai, tá? Manta R2. Manta térmica, etaflon térmico, né? De 2 milímetros. Nylon dublado branco e o TNT 120 branco. Esse kit, gente, o preço dele é muito bom. E aí, vocês recebem um pouco de cada estruturador, tá? E aliás, que eu falei, também chegou no site para vocês comprarem separado se quiserem, a partir de 50 centímetros. Aí aqui, ó, viés, vou vir aqui, virou, né? Aqui pro lado de dentro, a tampa. Posicionou para ficar retinho, passa uma costura em volta. E que, se eu não colocar prendedor, o negócio entorta. Então, peraí, gente. Então, chegou no site, vocês comprarem também, quem quiser, a partir de 50 centímetros. A manta R2, o nylon dublado branco, TNT branco. Chegou bagum, eu tinha esquecido de falar, chegou. Plástico cristal 0,30, chegou também. O etaflon térmico. E ainda estamos com a promoção, gente. Quem acompanha meus stories do Instagram, viu. Para quem não acompanha, eu vou falar aqui na live para vocês aproveitarem. 30% de desconto nos tecidos digitais, tricoline digital. Todos os tricolines digitais dessa promoção é da Fabricart, tá? De ótima qualidade. Como é que faz para vocês terem esse desconto? Vai no site, seleciona os itens que você gostaria. Na categoria de tricoline digital tem as estampas que está disponível. Seleciona, adiciona no carrinho e antes de finalizar, vai aparecer lá um lugar para colocar cupom de desconto. Vocês vão escrever lá o cupom digital, a palavra digital, tudo com letra minúscula. Aí já vai automaticamente lá no carrinho de compra de vocês aparecer os 30% de desconto dos tecidos que são digitais, tá bom? É queima de estoque, viu, gente? Eu acho que eu tenho dois lances da prateleira só com esses tecidos da promoção, então quem tiver interesse depois corre lá para não ficar sem. Costurei o bolsinho aqui, vou marcar o meio, aqui ó, em cima e embaixo. Para isso a gente dobra, curvinha com curvinha. Vem aqui ó, marcou aqui e aqui. Aqui na parte que vai ser a base também é bom para nos guiar, ó. Um pique aqui e um aqui. Tá bom? Vou começar pela parte da tampa. Aqui, ó, o fole, eu viro ele todo pro lado avesso. Essa parte que tem o bolsinho interno é a tampa da nossa peça, então tem que ficar aqui em cima, onde tem a beiradinha do zíper, tá? Ah, uma coisa também que vocês não colocar esse bolso errado. Como eu sempre falo pra vocês, imagine a sua peça, posicione ela como que ela tem que ficar depois de pronta. Então, aqui, ó, ela tem que ficar assim, nessa posição, na hora que abrir, ó, o bolsinho fica na posição certinha, entendeu? Então, posicionou aqui do jeito que você quer que fique, que é o certo de ficar. Então, quer dizer que esse pique, ele vai ser alinhado com esse. Aí só faz isso aqui, ó. Frente com frente aqui, ó. Pronto. Colocou aqui, passa a costura. Gente, isso, eu sempre falo pra vocês, é o que dá certo comigo. A gente erra. Então, tudo que eu consigo ali posicionar do jeito que a peça tem que ser depois de pronta, a minha mente, ela desenvolve melhor, sabe? Então, ó, passou aqui a costura, agora você pode virar pro lado avesso, entendeu? Aí aqui, ó, o pique da frente vai colocar bem alinhadinho com a marcação que eu fiz aqui no zíper. E passa uma costura.
pequenininha. Essa costurinha da marcação é titiquinha assim, ó. Marquei, costurei nas marcações. E aí, vou colocar prendedor, tá? A linha onde você comprou o seu ventilador. Vi em outra aula você desdobrando ele. Achei. Qual ventilador você fala? O meu aqui da máquina. Que agora eu tô na dúvida. Porque eu tenho um outro menorzinho aqui que ele... O cabinho dele estica e encolhe. Esse que você tá perguntando é o ventiladorzinho que fica na minha máquina? Eu até tinha ele pra vender, gente, o ano passado. Mas ele é da Lanmax. Se for esse, é esse aqui, ó. Ó. Ele tem um imã aqui, tá vendo? E aí dá pra usar, no caso, máquina industrial, que é de ferro, tá? Ele aqui, ó, é maleável, tem botãozinho de 3 velocidades. Eu deixo ele grudadinho aqui na máquina. Ele tem um fiozinho USB que dá pra ligar direto na máquina, que a minha máquina é Jack A5E. Ela tem entradinha USB nela, que dá pra botar ventilador pra funcionar, celular pra carregar, né? Essas coisas. Então, aí é isso. Aí aqui, ó, terminando de colocar os prendedores, o que nós vamos fazer? Aonde é zíper, a gente vai fazer 2 costuras. Eu sempre falo pra vocês, quando eu vou costurar zíper direto aonde tem partezinhas arredondadas, eu gosto de fazer 2 costuras, tá? Uma vai ser bem na beiradinha do zíper, bem na beiradinha, com o calcador de uso geral mesmo, tá? Então não coloquei o calcador de zíper ainda. Bem na beiradinha. Deixa eu tirar, ó. Na parte da trava eu ainda não costurei, tá bom? Aí aqui na parte da trava eu venho com a costura com o pé de máquina. E pronto. Aí agora sim eu vou pegar o calcador de zíper, coloco ele aqui e vou fazer a segunda costura toda a volta aqui onde é zíper, que aí fica mais rente ao dentinho, tá? Então, segunda costurinha feita. Agora a gente pode tirar o calcador de zíper, a gente não vai usar mais. E vamos vir aqui com a parte da base, né? Então a base ela vai vir aqui, ó, assim. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa, ó, pique com pique, passa a costurinha. Vem aqui também, pique com pique, passa a costurinha. Vai colocar prendedor em toda a volta e uma costura com um pé de máquina em toda a volta, tá bom? Passamos a costura, agora a gente desamassa a coitada aqui, nós vamos costurar o viés, tá? Eu vou costurar com esse viés. Pode aumentar o ponto, porque esse viés que a gente vai costurar aqui agora, gente, ele é só pra fazer o acabamento, né? Então pode aumentar o ponto. Aqui eu tô cortando nas esquininhas, ficou passando aqui um pouquinho de tecido, pra poder colocar. Aí aqui, eu venho colocando ele assim, viés, ó, tá vendo? E prendedor em toda a volta. E depois, na hora que eu for costurar, só costurando, não precisa ficar ajeitando o viés. Voltou, tá, gente? Aí, gente, a mesma coisa vocês vão fazer aqui na parte da base. Coloca aqui o viés aqui em volta e passa a costura. Eu não vou fazer, porque eu já fiz aqui em cima. Vocês vão fazer, é a mesma coisa, tá bom? E vamos... Nossa, molhei aqui. E vamos abrir. Vamos abrir a nossa peça. Tcharam. Nossa. Aí. Tá quieta aí, celular.
travou no YouTube e voltou, tá? Virou pro lado direito, vai no ferro de passar, né? Passa o ferro bonitinho nela. Aqui, ó. Vem vincando, ó, modelando aonde tem a costura, né? Emenda das costuras aqui. Ó, bolsinho aqui, ali dentro tá sem viés, né, gente? Mas tudo bem. E aqui, a bolsinha que eu fiz. E vocês podem fazer até 7, que cabe. Deixa eu pegar a outra aqui, pra vocês verem as minhas, pra quem não viu. Ó, tá bom? Ó que legal, gente, pra deixar tudo organizadinho. Deixa até eu... Vou guardar um aqui, ó, nesse coxinho. Então, ó. Tá? Ui. Vou colocar aqui. Tcharam! Coloquei os outros pink por baixo. Gente, que bonitinha que ficou. Olha só. Valor de venda que eu deixo para vocês venderem essa peça. A bolsinha, se for com 6 aqui dentro, ó. Você vai fazer com 6 aqui dentro. O valor de venda que eu deixo para vocês fica de 90 a 120 reais, tá? Vocês sempre avaliando o valor que paga no material na região que vocês moram, tá bom? Ah, eu gostei. Vocês gostaram? Olha só, gente. Ficou linda. E agora eu vou fechar pra gente ver ela fechadinha. E que bonitinha. Isso sem passar o ferro, já tá bonitinha, né? Que a gente vira, ela fica toda coisadinha. Ó, então aqui, uma alcinha filhote. E olha que bonitinha que ela ficou, gente. Tão fofa, ó. Ah, eu vou guardar pra mim essa daqui, pra me guardar minhas coisinhas separadinho. Eu amei. Eu amei. Vocês amaram? Gostei muito. Muito, muito, muito. Gente, travou no YouTube, né? Mas, gente, já estamos terminando. Depois eu consigo pegar a gravação sem as partes que travaram. Tá bom? Meninas, temos no site os kits de materiais, tá? Pra vocês fazerem... Vou até desligar ali no YouTube, porque saiu todo mundo, travou. Ainda bem que a gente ainda conseguiu fazer a live, viu, gente? Porque o que tava virando de chuva na hora que eu comecei, falei, meu Deus, não vou conseguir. Mas conseguimos, né? Deus é bom. Ó, então tá aqui, meninas, lindinha, fofinha e muito útil, tá bom? Espero que vocês façam, vendam bastante. E, ó, não se esqueçam do desafio da mochila infantil. Mochila infantil, falei com tanta certeza, da mochila feminina, tá bom? Até dia 20 para vocês participarem. Cupom de desconto lá para comprar no site é a palavra multiuso, tudo junto com letra minúscula, para você ter 5% na sua compra, 5% de desconto. E nas compras que o pagamento for Pix, você tem mais 5% de desconto, tá bom? E aí, então, quem fizer a compra no Pix e usar o cupom de desconto da aula, vai ter, então, 10% de desconto. Lembrando, nossa, gente, eu coloquei umas coisas bem legais hoje. Eu tô até com medo de falar, porque eu não sei nem se acabou, nem olhei o estoque, porque eram umas coisinhas que eu tinha pouco. Depois vocês olham meus stories, quem tá assistindo no Instagram, olha meus stories, tá? Coloquei 3 bases de corte, metade do preço. 3 tesoura rosa, metade do preço. Vivo, metade do preço, tem 3 cores. Rendinha para fazer barradinho de pano de prato, também metade do preço. O que mais? As fitinhas, chaveirinho, fita métrica, também. Então, vocês abrindo o site, no início da página do site, os primeiros produtos já vão ser esses que eu coloquei tudo na promoção. Então, corre lá no site para vocês aproveitarem, tá bom? Beijo grande pra vocês, até a nossa próxima aula na semana que vem. Tchau, tchau!